Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso momento de meditação do mês mariano. E hoje é o 26º dia e o tema que nos acompanha é a obediência. Convido você a encontrar um lugar tranquilo, respirar fundo e abrir o coração para acolher essa reflexão que tanto nos inspira a viver como Maria viveu. A obediência é a virtude que nos leva a submeter a nossa vontade à de Deus e dos superiores que representam Deus. A primeira obediência devemos a Deus, nosso Pai Criador, do Senhor é a terra e tudo quanto contém. Se somos as suas criaturas e seus filhos, devemos a Ele toda a obediência criatural e filial. Todas as criaturas te servem. A obediência a Jesus é ligada à redenção. Ele nos resgatou com seu sangue. Por isso lhe pertencemos, somos seus e devemos obedecer aos seus divinos desejos. Não sois mais vossos, porque fostes comprados a caro preço. A obediência aos superiores é ligada ao fato que eles são representantes de Deus. Sabemos bem que Deus não nos governa diretamente, mas através dos seus delegados que ele faz partícipes da sua autoridade. Não existe autoridade que não venha de Deus. Por isso, a desobediência aos superiores é sempre uma desobediência à autoridade de Deus. Quem resiste à autoridade resiste ao ordenamento feito por Deus. E aqueles que resistem procurem por si mesmo a danação. Jesus usa uma expressão ainda mais forte e até mais precisa. A obediência aos superiores coloca-nos em relação direta com Ele. Quem vos escuta, escuta a mim. A quem vos despreza, a mim despreza. As obediências que operaram milagres e as desobediências que os impediram confirmam as palavras de Jesus. Quando São José Cotelango soube que tinha um grande número de freiras doentes e que não sabia como fazer para o serviço da pequena casa, deu ordens precisas que as freiras se levantassem para o serviço da casa. As irmãs levantaram-se e acharam-se curadas. Uma só não quis levantar por temor, e não se curou, e acabou fora do instituto. Quando São Francisco de Assis e São Teresa d'Ávila recebiam nos êxtase qualquer comunicação, estavam prontos para renunciar tudo se o superior dissesse de modo contrário, porque na palavra do superior existe a presença de Deus, sem engano. Enquanto na visão ou na locução existe sempre uma margem de incerteza. É claro que os superiores devem exercitar a autoridade só como delegados de Deus e nunca devem manter o que seja contra a lei de Deus. Não podem ser delegados de Deus quando mandassem o pecado ou não o impedissem, mentir, roubar, abortar, blasfemar. Nesses casos, eles são delegados de Satanás e não podem e não devem ser obedecidos. Nos outros casos, precisamos obedecer mesmo quando isso nos pesa ou repugna, mesmo que aquele que nos manda for odioso ou facioso. Servos, obedecei aos vossos patrões, embora turbulentos. Na vida de Santa Gertrudes, leu-se que por um certo período teve uma superiora de humores muito difícil. A santa rogou ao Senhor para que a fizesse substituir por outra mais equilibrada. Mas Jesus respondeu: não, porque os seus defeitos a obrigam a humilhar-se todos os dias diante de mim. De outro lado, tua obediência nunca foi tão sobrenatural como neste tempo. A alma da obediência é a fé sobrenatural. São Maximiliano dizia que a obediência é um mistério de fé.
Somente quem sabe ver no superior o representante de Deus sabe obedecer e abraçar a vontade de Deus, mesmo quando custa, sobretudo, quanto custa. Porque a verdadeira obediência é aquela que se exercita no sacrifício. Jesus mesmo aprendeu dos sofrimentos a obediência. Quantas vezes nos custa obedecer em silêncio às coisas dolorosas? Durante a paixão, Jesus, ao invés de se defender, calou-se. São Domingos Sábio, rapaz eficiente e estudante aplicado, foi falsamente acusado diante do mestre de uma travessura feia. O mestre, muito surpreso, foi obrigado a chamá-lo severamente à atenção. Ele não se irou. Quando o mestre descobriu a verdade, chamou e perguntou por que não tinha dito a verdade. Por dois motivos. Primeiro, porque se tivesse dito quem era o culpado, ele teria sido expulso da escola, já que não era a primeira vez que estava em delito, enquanto que para mim era a primeira vez. Segundo, porque até Jesus calou-se quando acusado injustamente no sinédrio. Quem não se lembra do último episódio ocorrido a São Magela? Caluniado, infamamente, foi castigado severamente por São Afonso. Suspenderam-lhe a comunhão, transferiram e o trancaram como um pecador. Ele calava-se e obedecia. Quando a verdade veio à tona, São Afonso pôde dizer que este episódio bastava para garantir a santidade extraordinária de São Geraldo. A obediência crucificou Jesus, que foi obediente até a morte. Ele calava e rezava. A obediência crucificou os santos, e eles também se calavam e rezavam como Jesus. Maria nos deu o exemplo inimitável de Jesus até no obedecer. As primeiras páginas do Evangelho de São Lucas abre-se com Fiat de Maria ao anjo Gabriel. Ela obedeceu humildemente ao enviado, ao representante de Deus, aceitando coisas humanamente inconcebíveis, contra a concepção virginal do Verbo. Como a concepção virginal do Verbo, Filho de Deus e a maternidade divina. E as coisas dolorosas, até a pior tragédia de uma mãe, ofereceu o próprio filho ao assassinato. Maria foi obediente à ordem de Augusto para o recenseamento, à lei da apresentação e purificação. Obedeceu ao fugir para o Egito, obedeceu ao voltar do Egito para Nazaré. Encontramos no Calvário Maria obediente, onde se cumpriu propriamente, espada que lhe transpassou a alma. A obediência avultada sem reservas. Faço sempre o que é do seu agrado. Essa é a atitude do verdadeiro obediente, garantindo pela obediência dolorosa, amada, como aquela jubilosa, até entre os sofrimentos naturais. Não a minha, mas a tua vontade se faça. Quando São José Calazam foi caluniado e perseguido pelos seus discípulos, quando velho e enfermo foi preso e levado aos tribunais, e perto da morte foi expulso da congregação e viu a congregação devastada por ordem do próprio vigário de Cristo. Ele curvou a cabeça, aceitou estar corrente de seus sofrimentos, murmurando: agora e sempre seja bendita a santíssima vontade de Deus. Quando São Afonso Maria de Ligório, aos 80 anos, foi caluniado por um dos seus filhos, foi expulso da congregação pelo próprio Papa. Ele, o grande apaixonado, o enamorado defensor do Papa, superou o sofrimento mortal, gritando a si mesmo, com a testa no chão aos pés do altar: o Papa
tem razão. Sim, ele tem razão. Esta é a obediência que crucifica, como crucificou Jesus à cruz. O santo é aquele que se deixa crucificar. Nós, quantas desculpas e compromissos, fugas, para evitar qualquer peso e aborrecimento que a obediência possa trazer. Mas, se assim fizermos, é impossível amar. Porque se me amais, diz Jesus, observai as minhas ordens, embora dolorosas. E para encerrarmos esse momento de reflexão com um tema tão importante que é a obediência, e nada melhor que refletir este tema com vários exemplos de santos, de Maria Santíssima, com a sua obediência em ouvir e servir ao Senhor. Vamos então prepararmos para ouvir os nossos votos de hoje. Meditar a paixão e morte de Jesus. Meditando cada passagem de Jesus, cada momento que ali ele viveu, para que possamos aprofundar nesta obediência de Jesus ao seu Pai. Oferecer o dia pelos superiores. Pedir a Maria a virtude heróica da obediência. E fazendo assim esses votos, poderemos então estar cada vez mais perto de alcançar a glória eterna. E agora, com devoção, rezamos então uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe obediente e fiel, te acompanhe e te fortaleça no dia de hoje. Nos encontramos no próximo episódio do nosso mês mariano. Fiquem com Deus.